Antes de entrar no código, para entender melhor o WebSocket, a gente vai comparar ele com o HTTP, que é o mais comum nas aplicações web. O HTTP ele é como uma conversa em que o cliente sempre precisa iniciar. Ele faz uma requisição e o servidor responde. Esse tipo de comunicação ela é unidirecional e de curta duração. Assim que o cliente faz o pedido e o servidor responde essa requisição, a conexão entre eles é fechada. Já no WebSocket, em vez de essa série de requisições e respostas, ele cria um canal de comunicação persistente, como uma estrada de mão dupla, que fica sempre aberta. E uma vez que essa conexão é estabelecida, tanto o cliente quanto o servidor podem enviar dados a qualquer momento, sem a necessidade de novas requisições ou novas autenticações. E esse tipo de comunicação entre cliente e servidor que o WebSocket traz, ele gera muito menor latência e sobrecarga nessa transmissão dos dados. Por isso é ideal para dados em tempo real, como a aplicação que a gente vai fazer, que é um contador de usuários logados. Além disso, a gente vai utilizar nessa aplicação um padrão de projeto chamado Singleton, que garante que a gente vai ter somente uma instância desse contador para evitar inconsistências na aplicação. Bom, agora indo ao código, a gente tem aqui a classe LoggedUserJava, que é onde a gente implementa o padrão Singleton. O construtor é privado e o método estático getInstance aqui é onde a gente consegue obter essa instância. E por que ela vai ser única? Porque caso ela não exista, a gente vai criar aqui nesse new logged user, e caso ela já exista, a gente retorna ela. Dessa maneira, a gente só vai conseguir ter um objeto contando mesmo nossos usuários logados. O resto das operações aqui da aplicação vão ser acessadas de maneira pública pelos esses métodos aqui na classe. Já nossa classe WebSocketConfig, a gente anota ela com @configuration e @enableWebSocket, que é onde a gente configura o endpoint WebSocket aqui pelo Spring Boot. A gente basicamente fala para o Spring Boot que todas as requisições aqui para /ws vão ser tratadas pelo nosso MyWebSocketHandler, que está descrito nesse nosso próximo arquivo aqui. Bom, este arquivo é a classe central que vai gerenciar essas conexões WebSocket. Ela herda aqui desse text WebSocketHandler e implementa aqui os métodos principais, que são after connection established, que é depois da conexão ser estabelecida, né? E aqui after connection close, que é depois dela ser fechada, e o handle text message, que é para realmente tratar as mensagens em si, né? Essas mensagens são do sistema de chat que a gente criou para os usuários logados, para mostrar um pouco além de somente um contador e uma possível e muito utilizada, né, hoje em dia, aplicação dessa tecnologia nos sistemas. E como isso foi implementado? Quando o usuário loga no sistema, ele recebe uma sessão, a gente incrementa o contador de usuários logados e a gente manda uma mensagem para esse usuário. E essa mensagem vai ser aqui o número de usuários conectados naquele instante que ele logou, ou seja, todos que já estavam logados mais ele. Aqui a gente vê que a gente usa a sessão, ou seja, essa mensagem inicial é só para cada usuário individual, né? E assim que a gente tem esse momento de login e ele recebe essa mensagem, ele já está conectado ao chat, porque ser uma conexão WebSocket, e toda outra mensagem que essa sessão receber, ou seja, que o usuário mandar, vai ser transmitida aqui nessa outra parte do if para todos os outros usuários que estiverem logados. Tanto é que o método que a gente usa é diferente aqui, né? Já essa função sendLoggedUserMessage é responsável pela exibição na nossa interface de usuário sobre o estado atual do sistema, com os usuários logados no chat. E aí a gente tem o timestamp e a contagem desses usuários que vai ser exibido no gráfico ao lado do chat, né? Essa mensagem é enviada para todos, já que todos que estão logados têm que saber essa informação, né? E como que a gente envia a mensagem para todos aqui nessa nossa função sendMessageForAll, é que a gente recebe, né, quando a gente recebe essa mensagem na intenção de enviar para todos, a gente trata a natureza assíncrona das mensagens instantâneas e para cada sessão ativa no nosso WebSocket, caso ela esteja aberta, a gente envia essa mensagem formatada, né, da maneira correta que o WebSocket está esperando aqui no Spring Boot. Aqui no socketserver.java a gente tem a implementação do servidor WebSocket. Aqui na função startSocketServer ele vai iniciar realmente o servidor aqui na porta 9.999. A gente vai ter o nosso laço de repetição que fica verificando por novas conexões e a cada nova conexão a gente vai enviar em uma thread separada pela função handleClient, que a gente vai falar em breve, que é a de manejo de clientes, né? Essa questão de enviar para nova thread é nosso tratamento da natureza assíncrona do problema, né? Que seria a aplicação de envio de mensagens instantâneas, né? E aqui na função handleClient, a gente vai ter também um laço de repetição que fica verificando o input dos usuários, né, cada mensagem nova, para tratar ela de acordo com o nosso handler que a gente falou recentemente aqui no outro arquivo. E aí, quando a gente não tiver mais essa conexão, ou seja, quando o usuário deslogar, a gente remover a sessão, a gente vai aqui decrementar o contador a partir dessa instância do usuário logado e fechar a conexão ao servidor. E, por último, esse arquivo loguserapplication.java é realmente a implementação da aplicação Spring, realmente nos padrões do framework Spring Boot. Bom, agora a gente vai executar aqui a aplicação para mostrar. Primeiro a gente vai iniciar aqui o programa, né, que vai iniciar o servidor WebSocket.
com o Java Spring Boot. Bom, agora que a gente iniciou o servidor, o nosso localhost vai estar disponível para as conexões. E a gente vai aqui na nossa página de registro. Eu vou registrar aqui um nome mais simples. O usuário João. O usuário Kiko. E a usuária Maria. Bom, agora a gente já pode logar com cada um dos usuários, e quando a gente logar, a gente vai notar o timestamp diferente de entrada de cada um deles na aplicação e como isso influencia no nosso gráfico. Aqui. Olha só. Aqui a gente tem o gráfico um pouco diferente cada vez que o usuário loga. E os usuários que já estavam logados anteriormente têm a informação desde o timestamp que eles entraram no servidor. Como a gente pode ver aqui, a mensagem de usuários conectados quando o primeiro entrou era 1, no segundo 2 e na terceira 3, onde eles podem trocar mensagens um com o outro. Aí, Maria, oi. Os outros recebem a mensagem da Maria. E aqui a gente pode fazer o logout de um cada vez também, pra gente ver como fica a visualização do logout, né? Aqui a gente já diminui o número de usuários conectados. E aqui a gente tem o gráfico descendente, né, na Maria, que foi a última a entrar. Quando ela entrou tinha 3 aqui, e agora só tem ela. E é isso. Bom, me chamo Leandro e agora eu vou mostrar as 3 páginas principais da aplicação, que consiste no registro, o login e a tela inicial com o gráfico e o chat. E aí eu vou mostrar, né, como os dados dos formulários são enviados para o back-end e como o JavaScript atua na tela principal para manter a interação em tempo real. Bom, essa é a tela de login do nosso sistema. E aqui o usuário ele pode digitar o seu nome de usuário e a senha para entrar. Esse formulário ele está enviando os dados usando o método post e a rota definida no atributo action login, como a gente pode ver aqui. Ou seja, assim que o usuário clica em entrar, como aqui embaixo, no botão entrar, o navegador envia os dados que ele digitou diretamente para o back-end nessa rota. Então, o back-end ele vai ler os dados através dos nomes definidos nos inputs, username e o password. E aí, o botão de login envia esses dados quando clicado. Enquanto isso, aqui na tela de registrar, ela vai seguir a mesma estrutura da tela de login. Mas aqui a ideia é que o usuário possa criar uma nova conta. Por exemplo, aqui no login, tem um botão de criar a conta, e aí ele vai redirecionar para essa de registrar, que vai ter a mesma estrutura, com password e username, só que ela vai ter o atributo de criar uma nova conta, de registrar esse novo usuário mediante aos inputs que a gente vai dar para ele. Agora essa é a página principal do sistema, que é carregada logo após o login. E ela exibe 2 elementos importantes, né? Que é o gráfico, que mostra a quantidade de usuários conectados em tempo real, e o chat em tempo real, onde todos os usuários logados podem conversar. Bom, toda essa dinâmica é feita em JavaScript, como mostrado aqui. Bom, ela é feita com uma conexão WebSocket, como a gente pode ver aqui. Aí, assim que a conexão for estabelecida, o cliente envia uma mensagem para o servidor pedindo a contagem atual de usuários conectados, através aqui, do socket send get user count. Aí, quando o servidor responde, o JavaScript recebe todos os dados e atualiza o gráfico. Esses dados vêm com 2 informações principais, o horário e a quantidade de usuários. E aí, a gente adiciona esses valores nos arrays initial data e initial labels, como visto aqui. E depois, em seguida, ele chama o myChart update para atualizar o gráfico. Além disso, também o chat funciona com o WebSocket. Toda vez que chega uma nova mensagem, ele é adicionado no array e o conteúdo é mostrado no elemento chat area, como aqui. E aí também temos a função sendMessage, que envia a mensagem que o usuário digitou junto com o nome do usuário, e isso é feito através daqui, socket.send, username, e aí a mensagem.
Com isso, o chat funciona de forma simples e eficiente. Boa tarde, Ciro. Eu sou o Pedro aqui do grupo. Fiquei responsável por explicar a parte de funcionamento mesmo, do ponto de vista de sistema, como principalmente o controle e a parte de banco funciona. Então aqui, na nossa classe de user, né, nosso sistema a gente só vai ter uma classe, uma tabela, né, que no caso é do usuário. E com isso a gente tem as informações de ID, o username e a senha. Temos aqui os dois construtores, podendo também criar, né, vazio inicialmente. E o username, que é mais para facilitar, fazer alguns gets e tal, justamente porque aqui são variáveis privadas, né? E são atributos privados, melhor dizendo. E também criamos o método checkPassword, que é justamente para a lógica de checagem de senha ficar na moda, né, que é o ideal. Porém, a gente, no caso aqui, considerou salvar somente a senha do jeito que ela foi informada mesmo pelo usuário, né? Sem necessidade de nenhum tipo de hash ou coisa do tipo, porque a gente considerou que não havia necessidade dessa complexidade aqui, né, pro nosso projeto, não era o foco. E, enfim, seguindo aqui pro User Repository, a gente definiu, né, estendeu do JPA para facilitar a conexão com o banco, né, fazer as requisições ao banco. No User Service, a gente define as funções que a gente vai utilizar, então a save, a find by username e aqui, ó, no caso a user service é só pra gente setar qual que a gente vai utilizar de fato, né? O construtor, né? Qual é a repository que nós vamos utilizar. E aqui vem a parte mais interessante, né? Que é a parte dos controllers aqui. Bom, então explicando aqui um pouco da parte primeiro de registro, né? De como é que funciona o controlador aqui de registro. Como que funciona, né? Temos duas rotas com o mesmo nome, né, de register, porém uma com o método get, outra com o método post. A com o método get serve somente para retornar ao usuário qual a view, né? Então, se o usuário não estiver logado, a gente retorna o register para ele informar o username e o password. Caso ele esteja logado, a gente considerou que essa página de registro não seja ativa, não seja possível, né, dele acessar. Já o método post, a gente configura da seguinte forma, né? Então, aqui vai retornar esse HTML, e nesse HTML vai ter um formulário que vai acessar a rota register com o método post. E aí vai cair nessa função aqui. Então ela espera que receba a string, né, username e a senha. E aqui também a gente recebe esse módulo que é justamente para comunicar caso aconteça algum erro aqui de validação, que eu já vou explicar mais pra frente. Aqui a gente acabou criando uma estruturazinha de validador, né? Então, basicamente, a gente seguiu umas boas práticas que a gente já viu em alguns outros sistemas, que principalmente em Laravel, que é mais comum esse tipo de validador. Mas, basicamente, o que acontece tem essa função, validate request, e dentro dessa função ele vai passar por todos os parâmetros, né, que foram passados e vai conferir se de fato está tudo correto para ser executado. Então, se o username for nulo ou vazio, vai estourar uma exception. Caso não tenha o usuário no banco, aliás, aqui no caso tenha, né? Porque como a gente está criando, a gente não pode ter dois users com o mesmo nome. Então, a gente estoura esse erro. E caso a senha também seja nula ou menor que 6, né, que foi uma regra que a gente criou, a gente também estoura um tipo de erro. Então, a gente cria esse validador, instancia esse validador, e dentro desse validador a gente dentro de um try, né, de um bloco try, a gente executa a função de validate. Tendo executado essa função de validate, se for válida, a gente cria esse novo usuário e salva no banco e retorna para a página de login, né, para ele inserir novamente o username e a senha. Caso essa validação aqui estoure algum erro, né, dentro dessas exceptions, a gente adiciona na model o atributo erro e pega a message, que foi essa aqui uma dessas aqui que a gente criou, e retorna para a página de register de novo. Então, um exemplo aqui, deixa eu dar um F5 aqui, se eu vier aqui inserir, por exemplo, Pedro 123, o nome do usuário já cadastrado, porque no meu banco eu já tenho o username Pedro. Caso eu venha e digite, sei lá, Pedro 3 e não digite uma senha 123, por exemplo, ele vai reclamar que a senha precisa ter pelo menos 6 caracteres. Então, isso é feito graças a essa model aqui que a gente está passando. A respeito aqui do login, é um pouco mais simples, né? Basicamente, o que nós fazemos novamente, seguimos a mesma ideia de ter uma rota get
para retornar somente a visualização. Caso o usuário já esteja logado, ela não fica acessível, né? Ele é redirecionado para a página de home. E caso ele não esteja logado, a gente retorna a página de login, que é essa página aqui. Perdão, esta daqui. E aí com isso, post map aqui segue a mesma ideia. Quando isso aqui é um formulário que faz uma requisição post para a rota login. Sendo assim, ele espera o username, a password e ele também recebe a session aqui do servlet. E essa session é basicamente o que nós fazemos, né? A partir do momento que a gente recebe o username, a gente faz um get lá no find by username que a gente criou lá no service para buscar o usuário. Se o usuário existir e a senha, né, for correta, né, passar nessa validação aqui de senha, que é basicamente, como eu disse inicialmente, a gente só está validando se as senhas são iguais, não estamos fazendo nenhum tipo de hash, por conta que a gente considerou que não havia necessidade. A gente adiciona na seção o usuário, a gente adiciona na model, que a gente vai retornar para o front, também o usuário, né, o objeto usuário, para facilitar lá para o front, às vezes quer imprimir o nome, facilita também, já tem todos os dados do usuário. E tá certo. Caso contrário, a gente informa que o usuário e o senha foram inválidos e retorna novamente a página de login com erro. Mas caso, né, tenha sido aqui executado com sucesso, a gente retorna para a página de home. Então aqui eu vou fazer um teste com o usuário que não existe, com uma senha também. Então usuário e senha inválidos, ou seja, isso aqui não passou. Então ele veio para cá e redirecionou, adicionou, né, na model qual foi o erro e redirecionou para a página de home. Caso funcione, então aqui a gente é redirecionado para a página da home de fato. E aí a página de home, ela não permite que o usuário acesse a página de login e nem de register, como a gente tinha explicado anteriormente. Por fim, aqui explicando logout, basicamente o que ele faz ele recebe a sessão, né? Então ele ele remove, tem essa função própria, remove attribute, então a gente remove da sessão o atributo user, invalida a sessão, e esse set complete aqui é da documentação para, se eu não me engano, dar um flush, né, na sessão e não correr risco disso daqui não aplicar de fato. E aí redirecionamos para a rota de login. Nota que aqui a gente utiliza o redirect, né, ao invés de só executar alguma outra coisa. E com isso a gente finaliza a parte de autenticação, né? Seguindo para a parte da Home Controller, né, que é essa página aqui de fato, é uma forma bem simples que a gente implementou. Basicamente, se o usuário for nulo, a gente estoura um erro, né, informando que ele precisa estar logado para acessar a página e redireciona para a página de login. E basicamente também, caso o usuário esteja logado, a gente pega o username e retorna, né, para a model para facilitar justamente a gente aqui utilizar o chat. Meu nome é Pedro, então quando eu enviar aqui vai aparecer, né, o meu user e minha mensagem graças à informação que eu estou sendo passada lá para o front, né, do username, né, de quem eu sou. E é assim que está funcionando então os controllers e a parte de validação também do banco, né, em cada requisição.